E aí galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. E no vídeo em questão, o último vídeo deste canal que eu gravei e publiquei, eu expliquei um pouco sobre simbolismos, na verdade os dois últimos vídeos que eu publiquei, expliquei um pouco sobre alguns símbolos e tatuagens que eu tenho e alguns símbolos em questão que são das tatuagens e os seus significados. E nessa parte de hoje, que seria o terceiro vídeo, mais a parte 2 de explicação de símbolos, eu irei mostrar outros símbolos que eu tenho aqui guardado para esboço de tatuagem e também de estudos pessoais, beleza? Vou pausar aqui rapidinho que eu vou arrumar a câmera para ficar melhor. Então, o primeiro símbolo que eu tenho aqui é um símbolo até pessoal em quesito de estudos, que seria a representação de Pangeia, assim específico. Na câmera fica invertido porque eu estou gravando com a câmera frontal do celular, porém essa aqui é a simbologia ou a representação de Pangeia. E para quem não sabe, Pangeia, na termologia, no significado da palavra, significa todas as terras juntas ou uma única terra, que tinha a Pangeia e tinha um outro nome que representava um único oceano, que agora não me recordo. Mas tem estudos e relatos que comprovam que pelas placas tectônicas, antigamente todos os continentes eram interligados e com o decorrer do tempo eles foram se afastando. Então é um símbolo que eu gosto no meu particular, que representa a união de nações, de doutrinas e visões. Este símbolo aqui, muito parecido até com a minha tatuagem, tem um significado parecido, que seria o movimento em espiral de serpentes e os planetas, ou até representando os chakras também. Então, como vocês puderam ver, realmente eu gosto dessa simbologia. Temos simbolismo egípcio com a cruz de novo, o Ankh com o olho de Horus. Aqui temos dois símbolos, três na verdade, e mais um no meio, que seria um besouro, que é um símbolo sagrado para a cultura egípcia, o besouro. Temos o Om aqui, que é o símbolo do sétimo chakra. O símbolo do 8, que é o infinito, na verdade. E temos um sol aqui, ou uma estrela embaixo. Então, é um símbolo místico também, representando muitas coisas envolvendo o sagrado. E praticamente é isso, de explicar de primeira mão. Este símbolo que eu fiz também no meu particular é uma junção de símbolos. E em questão, ele é um símbolo nórdico com uma mistura de várias índoles ou várias egrégoras e mistificações. Temos 6 fases da lua aqui representadas, então até representando um hexagrama. No meio temos runas viking, que representa proteção, porque esses selos de runas viking são símbolos místicos de proteção, que os vikings acreditavam que fazendo esses símbolos, até em específico na testa, no rosto, você recebia proteção. Embaixo temos a flor de lis, a rosa dos ventos, representando norte, sul, leste, oeste. E em volta temos as 12 simbologias do zodíaco, ou os 12 signos em questão, preso, linkado dentro de um triângulo invertido. Então, tem vários símbolos dentro de um único símbolo. Temos o círculo em volta das runas, temos uma estrela em cima. Então, vários símbolos dentro de um só. Seguindo a mesma linha de raciocínio viking, temos esta outra runa, que essa em questão representa também outra proteção viking. E já deixando de antemão e reparando um detalhe para vocês. Esses simbolismos, que nem das runas em questão, se assemelham muito a Ars Goetia, que são os selos dos Daimons, e também aos pontos riscados de Umbanda. Então, se vocês repararem, elas têm muitas semelhanças. E essa tem o mesmo objetivo e fundamento de proteção. Próximo símbolo que eu fiz e desenvolvi seria este. É um símbolo voltado para a linhagem de Umbanda, em específico. Então, temos um atabaque no meio, porque para quem não sabe, o atabaque é um símbolo e um artefato muito importante, muito sagrado na doutrina africana. Então, pelo toque, pelas cantigas, se constitui e se monta toda uma energia mística para começar o ritual de Umbanda. E em volta temos muitas linhagens de Umbanda. Seria Xangô, Exu, os Herês
boiadeiro, se eu não me engano, e por aí vai. Daí representando Oxum, a linhagem de Manjá, Ogum, Oxóssi e por aí vai. Então são todas as linhagens de umbandas em volta da parte sagrada, que seria o atabaque, e com a parte voltada para Oxalá, tá bom? Então é um simbolismo voltado especificamente para a doutrina da Umbanda. Este símbolo é um símbolo grego que eu criei também, que seria a representação de um brasão de uma moeda grega. Então, a doutrina e a visão grega, para mim, foi uma coisa que me marcou muito na minha vida. E eu fiz esse símbolo mais como uma representação disso. Tanto pelo valor das moedas que tinham, tanto por isso que até foi pintado de amarelo, representando como se fosse algo de ouro, dourado, específico. E com a imagem de uma pessoa grega em específico. Se eu não me engano, é Poseidon que eu tinha feito na época. Isso aqui eu fiz quando eu tinha 14, 15 anos, então eu não lembro ao certo. Como eu expliquei no outro vídeo, eu tenho a sequência de Fibonacci em representação em espiral, que é até um conceito de simbolismos e... como que eu falo mesmo? Esqueci o nome. Simbolismo sagrado em si. Temos o clássico esquadro e compasso, com um olho no centro, símbolo maçônico, meio óbvio. Então, o esquadro para você se manter nas suas medidas, o compasso para você estar sempre aprumado e alinhado, e o olho representando a imagem do sagrado ou de Deus. Este símbolo é um símbolo representando tanto a cultura dos incas, astecas e maias, só que essa é mais voltada para os maias, representativo até dos calendários dos maias, que eu fiz pensando nesse propósito, por representar, pensar que tudo tem uma certa cronologia, um certo tempo. Fiz alguns símbolos internos nele, como até temos um alien aqui, temos uma serpente, um disco voador até, o símbolo de Aspiraus e um pentagrama. Tudo isso interno dentro deste símbolo. Este símbolo é um símbolo sumério, então é um símbolo antigo, dos primeiros deuses, digamos assim. Ele é um símbolo de um deus em específico com rosto de ave. E se vocês repararem muito nas doutrinas e religiões antigas, muitas das representações dos deuses tinham imagens de serpente, pássaro, lobo, chacal e por aí vai. Então, representação de um deus sumério segurando uma pinha na mão, que essa pinha até na simbologia representa como se fosse o terceiro olho, a glândula pineal, que vem até do fundamento e do significado da palavra pinha em si. Uma mão para cima, outra para baixo, suas asas e tudo mais. E um último símbolo que eu vou mostrar hoje, que é um pouco mais complexo de todos, é este, pois é uma junção de vários símbolos. Até aproximar um pouco para vocês verem. Tem muitos símbolos dentro desse. Então temos simbolismo ou geometria sagrada, agora eu lembrei do nome, geometria sagrada, símbolos voltados para a linhagem até astrológica, digamos assim. Temos a representação de um gato que, para quem sabe, conhece na doutrina do Egito, os gatos são respeitados e reverenciados. Temos símbolos alquímicos, símbolos de sigilos aqui escondidos. Temos a representação dos 4 elementos aqui, voltado com 2 espadas representando a linhagem até de Ogum, com 7 chakras em volta dele, escritas em hebraico, em cima da Arca da Aliança, que é um simbolismo até voltado para a doutrina cristã sagrada. Temos as palavras escritas em coreano aqui e temos outras palavras em outras línguas. Isso aqui é uma junção de simbolismos místicos e também voltados às artes marciais que eu tive em minha vida. Temos a cruz de Exu aqui no meio, temos muitos outros símbolos em volta, que um dia específico eu vou pegar e vou explicar um por um desta tatuagem ou deste símbolo em si, porque se for parar para ver, este é um dos símbolos mais complexos que tem nessa coleção. Então, de hoje é isso, tem muito mais aqui coisas guardadas, só que em primeira instância eu vou mostrar só esses hoje. E é isso, galera, agradeço a todo mundo
e futuramente eu vou explicar mais sobre esses símbolos, beleza? Até o próximo vídeo.